Boa noite, eu sou a Caroline, sou nutricionista, consultora do bem-estar. A Eslin hoje vai estar nos contando sobre como ela faz para trabalhar com o Zaito. O que é esse Zaito? Como que a gente trabalha? Quais os resultados que ele nos traz? Boa noite, Eslin. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, obrigada. Então, eu sou consultora de bem-estar, né? Assim como a Carol e as meninas, e eu tenho trabalhado com o Zaito não faz muito tempo. O meu primeiro contato com o Zaito foi, na verdade, em fevereiro, onde eu tive a oportunidade de conhecer, né, o aparelho e também o relatório de bem-estar que ele nos traz. Confesso para vocês que era grego ainda para mim, porque como eu não sou da área da saúde, eram só números ali e itens elencados que eu não conseguia relacionar, né? Por não ser da área da saúde, não tinha nenhum momento assim eu conseguia fazer a anamnese, que hoje eu consigo fazer. Aí, no início, então, quem me dava apoio era a Carol e a Tati, né? Elas olhavam os relatórios para mim e faziam a interpretação. Mas eu resolvi adquirir um aparelho junto com a Carol. E assim que chegou para mim, eu confesso para vocês que eu tinha medo de oferecer. Porque como eu não sabia nada da área da saúde, eu falava assim, nossa, mas daí eu tenho que fazer a anamnese à medida que eu for lendo, né, o relatório, para que fique interessante, para que prenda a atenção da pessoa e para que ela realmente confie naquilo. Então, o interessante é ir fazendo essas perguntas chaves, né, de acordo com os itens que ele vai indicando ali no relatório, dentro dos sistemas. Confesso para vocês que nas primeiras eu ainda corri um pouco ali para Carol e para Tati, né? Mas eu também me esforcei bastante. Então, o que eu não sabia, eu pesquisava no Google mesmo, para ir vendo ali as funções dos órgãos, o que ele podia influenciar se ele tivesse com alguma debilidade e assim por diante. E à medida que eu fui fazendo, eu fui adquirindo confiança. E por mais que eu não seja da área da saúde, hoje eu consigo relacionar assim muito bem. É uma coisinha ou outra que eu ainda não consegui gravar assim a função de todos os órgãos, todas as glândulas, mas a cada leitura que eu faço, que eu realizo, eu tenho mais confiança e estou conseguindo falar super bem. As meninas que estão aí, a Dani é uma delas, podem confirmar isso, porque elas me acompanharam ali desde o início, né? Então, elas viram a minha evolução quanto a isso. Então, eu quero deixar já claro para vocês que não precisa ser da área da saúde para trabalhar com o Zaito, que é possível você conseguir, claro, depende também da tua dedicação, né? Você tem que querer aprender, você tem que querer buscar, né, o conhecimento necessário, mas é bem tranquilo e eu tenho ficado bastante satisfeita quando eu saio das leituras e vejo que a pessoa gostou e que realmente bate tudo ali que o Zaito indica com os sintomas que ela tem apresentado no dia a dia dela. Isso E que isso tudo a gente vai descobrindo mediante as perguntas chaves que a gente vai fazendo, né? Isso aí. Eu queria só, Eslin, que você falasse um pouquinho, porque tem algumas meninas aqui, por exemplo, a Isa, que está aqui assistindo, a Isa não conhece o Zaito. Então, só assim para ela entender o que que é, eu posso até pegar aqui o meu e tipo mostrar como que ele é, mas o que que ele faz, né? Como que a gente passa ele, bem rapidinho, assim, bem. Tá. Então, eu falei um pouquinho ontem na live, né? E hoje eu fiz um videozinho curtinho para colocar lá. Para a Tati até colocou no grupo. Mas então o aparelho Zaito é esse que a Carol está mostrando. Ele lembra um mouse, né, em formato de mãozinha. E a leitura acontece apenas posicionando qualquer uma das mãos, não tem mão certa, mão errada, independe de estar usando anéis ou não, mas
A leitura é bem tranquila, não é nada invasiva, você não sente exatamente nada ao posicionar a mão ali. É como se você estivesse trabalhando com o teu mouse mesmo. O que acontece é que o aparelho, ele tem a tecnologia norte-americana, né? E ele emite impulsos energéticos para o nosso corpo, e o corpo responde aí naturalmente através da energia galvânica da nossa pele. E a partir de então, são lidos e escaneados 198 biomarcadores para as mulheres e 197 biomarcadores para os homens. E a primeira parte do relatório, ele conta quantos desses biomarcadores estão dentro do intervalo energético da pessoa e quantos estão fora. É interessante que cada pessoa tem uma energia, então cada pessoa tem um intervalo, tem o seu próprio intervalo. A segunda parte do relatório corresponde à indicação do Zaito, que ele faz algumas orientações, indicações de óleos essenciais. E ele coloca o óleo essencial mais indicado para aquela pessoa e quantos biomarcadores aquele óleo vai trazer para dentro do equilíbrio. Por exemplo, dos 198 biomarcadores, 60 deram fora do intervalo. E o óleo essencial de copaíba vai trazer 30 biomarcadores para dentro do intervalo. Então, só o copaíba resolve 30 daqueles 60 biomarcadores que precisam ali de um equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio de bem-estar. Depois disso, ali da indicação dos principais óleos, ele já coloca a parte dos sistemas. Ele divide, então, o corpo em 4 principais sistemas, que são fundamentais para o equilíbrio de bem-estar, que é o sistema de desintoxicação, o gastrointestinal, o endócrino hormonal e o imunológico. E daí, dentro desses 4 sistemas, ele trabalha os estressores das áreas de estilo de vida, que são a dieta e nutrição, hidratação, inflamação, estresse mental e emocional, estresse tóxico e sono. Então, dentro de cada um dos sistemas, ele trabalha esses estressores e aí vai continuando o relatório, vai trabalhando esses 4 sistemas primeiro, e depois os 6 estressores. Então, você consegue ver o que está afetando o teu sistema gastrointestinal, o que está afetando o teu sistema endócrino hormonal, ou então a pessoa tem insônia, o foco dela é no sono, ela quer ver o que está desequilibrando o sono dela. Então, você vai lá no sono e ele vai estar indicando tudo que precisa ser trabalhado, tanto na parte física quanto na parte emocional. No sábado mesmo, nós fizemos uma leitura lá em Ponta Grossa e a gente foi fazendo ali a parte de desintoxicação, que é o primeiro sistema, né, que é avaliado. A gente fez a anamnese, foi conversando, porque você vai adquirindo conversas também paralelas, porque a pessoa quer contar o que está acontecendo e tudo mais. E nesse meio tempo ela falou que ela tinha bastante vergonha. E nisso eu fui baixando ali o relatório para o próximo sistema, que é o gastrointestinal, né? E daí o primeiro estressor do sistema gastrointestinal dela era exatamente a emoção de envergonhado. Então ela ficou assim abismada porque ela estava acabando de falar que ela tinha bastante vergonha. Foi bem interessante até. Mas assim, o que eu aprendi, né, no treinamento do Zaito, que a gente tem que dar prioridade para a leitura dos relatórios ali dos sistemas que estão mais desalinhados. Então, não quer dizer que os sistemas que estão dentro do intervalo não têm estressores, eles têm, tá? Mas a gente dá prioridade e dá mais ênfase nos relatórios que estão mais desequilibrados, que precisam de maior atenção. Mas eu, particularmente, gosto de passar por todos. Eu não gosto de deixar nenhum de lado, porque a gente vê que combina um com o outro. Porque como a gente é um todo e que tudo está interligado, né? A gente consegue ir vendo que os sistemas conversam entre si. E que normalmente os estressores daqueles sistemas que estão mais desalinhados
eles têm influência naqueles outros, acabam sendo os mesmos estressores, se você for ver. Então, você consegue, olhando todos os relatórios, fazer um apanhado bem legal. E, além dos óleos essenciais que já dão ali no relatório do Zaito, você consegue, né, com a experiência, já ir pensando os óleos que vão ser perfeitos para aquela pessoa. Ah, deu metais pesados, mas o Zaito não indicou um Zendoquin, por exemplo. Mas eu sei que ele é importante e que ele é ótimo para isso. Então, no final, eu falo para a pessoa os óleos que o Zaito deu ali como principais, mas também dou essas opções de óleos. Uma coisa, Carol, com relação a isso ou não? Oi, tá me ouvindo? Oi, agora tô. É, meio que caiu aqui, por isso que eu achei estranho, eu fui resolver. Ah, tá. Eu perguntei para você se você quer que eu fale mais alguma coisa sobre o relatório. Não, eu acho assim que ficou bem legal. Se alguém tiver dúvida, a gente tem um bate-papo. Mas eu queria que você falasse o que o Zaito trouxe de diferente para o teu negócio. O que ele Pode agregou deixar. no teu negócio? Então, assim, meninas, eu tenho bastante dificuldade em fazer cadastros, né? Diferentemente da Heloísa, que falou esses dias atrás, né? Tenho bastante dificuldade mesmo. E o Zaito, ele tem me proporcionado uma ajuda gigantesca com relação a isso. Tenho conseguido mais cadastros, tenho conseguido também alavancar mais vendas, mais pontuação, porque nem todos os cadastros que o Zaito traz para minha rede, para minha equipe, são cadastros produtivos, né? Que querem negócio e que querem sempre estar comprando e desenvolvendo. A maior parte da minha rede, na verdade, são os cadastros mortos ou laranja, como a Carol costuma chamar. Mas, independente deles serem mortos ou laranja, eles existem. Então, eles estão lá cobrindo os buraquinhos, como ela diz para mim. O importante é cobrir os buraquinhos com os nomes, porque daí as vendas com o Zaito acontecem. Então, você vai fazendo o Zaito, vai alavancando pontos e vendas, e você vai distribuindo nesses cadastros, né, que não são produtivos. Então, para mim, é maravilhoso. Para mim e para minha equipe, porque vários cadastros também das meninas aconteceram depois do Zaito, da leitura de bem-estar do Zaito. Então, a gente está trabalhando assim de uma forma bem legal, em conjunto com a equipe. O que a gente tem feito é as pessoas que elas conseguem captar para fazer a leitura, ou elas são cadastradas por elas, ou os pontos de venda de todos os óleos e lucratividade também dos óleos é delas. Então, eu vou, junto com a consultora de bem-estar, né, da minha equipe, a gente faz a leitura, né, juntas ali, e daí eu já passo para ela o relatório para que ela encaminhe para a cliente dela, e também a gente faz daí uma conversação ali do que seria mais interessante para a cliente, né? Claro, a gente já fala na frente da cliente ali quais óleos a gente mais indicaria, quais seriam mais favoráveis para ela, mas depois a gente finaliza e faz um orçamento para ela e repassa. Tá. E você não pensa em replicar, como você aprendeu comigo e com a Tati, replicar para as meninas tudo isso, para que você não precise ir em todos os atendimentos, elas não terem essa dependência da sua hora técnica? Então, sim, Carol, eu penso em replicar, porém, como a gente só tem um aparelho disponível e as meninas são de fora, né? As que são da cidade, tranquilo, mas as que são de fora, ela é um pouco mais complicado, porque como eu preciso também do Zaito aqui, então a gente ainda está, né, equilibrando, mas está começando agora e elas já estão vendo que o negócio é bom.
e vão adquirir, né, o aparelho para que elas consigam passar lá em Ponta Grossa daí. A Dayana, não sei se ela entrou aqui. A Dayana, não. A Dayana, ela... Não entrou, né? Ela, por enquanto, não conseguiu ainda nenhuma cliente fora de Palmeira, né? As duas meninas que ela captou para a leitura do Zaito foram aqui em Palmeira mesmo. Então, eu fui com ela e fiz, até porque, como a Carol me ajudou no começo, né? Que eu não sabia nada ali da interpretação do Zaito, elas também ainda não têm, né? Elas precisam pegar essa confiança ainda. Mas tá dando certo, né? Dessa forma, por Sim. enquanto, tá dando certo. E mesmo a gente sabendo passar, sempre vai existir essa insegurança, esse medo de, ai meu Deus, vai que me aparece hoje alguma coisa diferente, eu não vou saber interpretar. Eu acho que o importante é o seguinte, a Esley foi num atendimento, né, que eu fiz, e assim, você vai fazendo as leituras do que você entende, eram os meus primeiros ainda ali em Palmeira. Aquele dia, eu lembro que eu saí insatisfeita com o relatório e a Esley saiu junto comigo falando, nossa, que legal, foi maravilhoso. Você lembra? Aí eu saí assim pensando, nossa, podia ter dado muito mais e você saiu encantada, sendo que eu tinha passado numa outra cliente, né? Você só foi junto. Aí então, para você ver que às vezes a gente acha que, nossa, foi horrível, mas a pessoa, você conseguiu fazer ela entender o relatório, fazer com que ela descubra da onde que estão vindo alguns problemas que ela está tendo e não tem resultados, não tem o porquê daquilo. Então, se você não conseguir fazer uma leitura de tudo que está descrito lá, mas dos problemas principais, como diz a Eslin, de a gente ter essas perguntas fechadas para o cliente, perfeito. Lembre, quanto tempo, Eslin, que você demora para passar um Zaito? Também não é rápido, né? Não é rápido. Ele demora 1h30, 2 horas, vai dependendo também das conversas paralelas que vão existindo, né? Porque às vezes a gente não fica todo esse tempo só ali no relatório Zaito, mas aí a pessoa começa a conversar com você, né? Também abrir um pouco da vida dela para você. Sim. Pode falar, Tati? Vou falar uma experiência que eu tive ontem. Eu tinha várias pessoas para passar e eu precisava otimizar o meu tempo. Era em outra cidade e eu tinha lá a quantidade de horas. Então, eu foquei bem nas prioridades. Eu já falei para cada um que sentava, ó, nós vamos focar apenas nos pontos desequilibrados. Aí eu peguei um caderninho, anotava apenas os desequilíbrios ali, o gráfico que estava em vermelho, né? E passava direto para ele. Aí, às vezes, a pessoa falava assim, mas ali tô vendo o rim. Eu falava, ó, sim, depois você vai olhar com calma, que eu vou te mandar o relatório no WhatsApp, mas esse sistema, o Zaito não considerou que está desequilibrado, tá? Então, vamos lá para o sistema gastrointestinal que está como prioridade. Aí, foquei bem no que estava desequilibrado, consegui fazer em 35 minutos cada um. Foi bem legal, assim. Claro que tem gente hoje que eu tive que mandar áudios complementares, explicando coisas, mas consegui, no geral, deu a média de 35 minutos, mas foi bem focado, assim. Tipo, eu focava naquilo e a pessoa falava algumas coisas e eu tentava, assim, falava, então tá, então vamos voltar para cá. E aí foi bem legal, mas eu já levei 1h40 em um relatório no início. Exatamente. Eu tenho levado mais ou menos 1h30. Mas o que eu tive pensando esses dias, na verdade, conversei com a Dani porque ela tinha visto várias pessoas para fazer no mesmo dia ali, acabou que não deu certo, mas o que eu pensei ali como estratégia? E daí falei para ela. Então, como a gente ia estar em mais consultoras lá de bem-estar, ia estar eu, ela, a Manu, que se cadastrou agora esse mês com ela e já está encantada e já está captando cliente. Tá bem legal, bem empolgada. E aí, então ia estar nós quatro, né? 4 consultoras
de bem-estar. Então, o que eu ia fazer para otimizar o tempo, Tati? Para que não ficasse vago e nem nada, eu pensei em apenas ir passando, fazendo as leituras, e daí eu ia transmitindo o relatório para cada uma delas, para que daí elas fossem fazendo ali a anamnese e a interpretação. Então, a gente ia fazer isso. Cada uma ia atendendo uma cliente daí. Então, ao mesmo tempo, a gente ia ser ali questão de 10 minutos só, né? De tempo meu para 3 clientes, na verdade, né? Então, eu ia usar 10 minutos para fazer a leitura, já ia encaminhar para uma delas e elas iam fazer a interpretação e a anamnese. Olha só que sacada boa. Bem legal e isso. Enquanto isso, eu já estava lendo a outra, que já ia... e daí, assim, então a gente tinha pensado em 4, né, pessoas, porque iam ser 4 consultoras. Então, eu ia passar as primeiras 3 ali, usar 30 minutos no total, e já ia estar cada uma delas daí destinada para um cliente. E daí, o 4º cliente, eu passaria e já faria a interpretação. Daí, depois que finalizasse, os próximos já podiam... A gente já podia ir fazendo dos próximos daí. Uhum. Veja, é bem legal essa tua sacada de as outras consultoras indo fazer. Você só passa e as outras meninas vão te ajudando. Olha, em uma hora, quantas pessoas você consegue passar, né? Bem legal, porque daí a gente salva aqui. Ideia. Depende de quantas consultoras iam estar ali. Sim, bem legal. Isso aí otimiza bastante tempo. Uma outra ideia é também fazer o que a Fernanda Bogoni faz. Ela leva o marido dela, deixa numa outra salinha, assim, tipo, né, como se fosse na recepção, vamos dizer, e fala que o fechamento dos olhos ou do kit é com ele. Isso é legal também, ela já fecha na hora. Ontem até levei o Rogério junto comigo e ele já estava preparado para isso. Não precisou dele, porque eu fui lá prestar um serviço para uma cadastrada minha, então ficou o fechamento para ela. Mas se ela não conseguisse, o Rogério já foi junto para fazer isso. Tipo, as pessoas eu já ia mandando para ele. E a única coisa que ele teria que fazer é olhar os olhos do relatório, somar os valores e oferecer, ó, o valor de venda, né? É esse aqui. Se você se cadastrar, é esse. Então, também dá para otimizar tempo assim, né? Tem várias coisas que dá para fazer, mas essa sua ideia foi ótima, Esme. De se reunir em várias pessoas, assim, vai, nossa, bem mais agilizado. Muito bom. Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Nós temos 9 minutos. A Poli e a Érica têm experiência também de trabalho em dupla. Poderiam falar alguma coisa aí para contribuir. Como que vocês fazem? Fala aí, Érica. Fala, Poli. Então, Tati, é mais ou menos assim na mesma espécie da Eslin. Eu e a Poli, a gente trabalha em duplas, né? E quando nós não podemos ir juntas, eu vou sozinha, ela vai, mas a gente sempre procura estar junto. Enquanto ela vai passando ali no cliente e lendo o relatório, eu já vou anotando os olhos, vou vendo para quê, né, que serve para explicar. Às vezes a pessoa pergunta qual o benefício dele, né, e ali no Zaito não especifica tão bem o benefício, ou abordar as emoções com os olhos. Então a gente se divide também. Mas quando eu vou sozinha, eu faço a leitura sozinha, faço o fechamento sozinha. É assim, bem tranquilo. Os pacientes gostam de conversar bastante, então tem alguns que a gente leva mais tempo, 1h40, 2 horas. É bem isso que a Erika falou, né? Tem coisinhas ali que às vezes a gente não entende, alguns termos novos. E quando a gente está juntas, né? Eu só mostro para ela, ela já vai procurando. E ou ao contrário, se ela está lendo, ela só mostra para mim, se eu não sei, eu já pesquiso, e nós vamos complementando uma outra naquilo que
que a gente ainda não entende, porque tem, com a Covid mesmo, quem já passou pela Covid tem dado muita questão, assim, de alteração de hormônio. E eu, como eu já falei, eu venho da área da educação, eu não sei nada desses termos. Então, quando a gente está junto, uma aponta para a outra, já vai lá, já sabe, já pesquisa, e a gente faz uma complementação, lendo mesmo, passa para o cliente, às vezes, quando é muito amigo nosso, a gente fala, ó, acabei de pesquisar aqui, é isso, isso e isso, né? Mas são situações que nós vamos aprendendo todas juntas aí, e que tá bem gostoso. Bate bastante. Teve cliente que eu não concordei com o óleo que saiu, e fui perguntando, fui questionando, porque era uma pessoa assim que chegou lá super empoderada, super bonita, arrumada pela questão da idade dela, e saiu sempre viva para ela. Eu falei, gente do céu, mas como que o sempre viva? E fui, até que de tanto que eu perguntei para ela, eu cheguei e falei, ó, não me aguentei, vou te contar por que eu tô te questionando tanto, porque eu não tinha aceitado o óleo que tinha saído para você. Aí, a gente leu toda a questão emocional dele, aí nisso ela se abriu. E aí foi uma experiência bem legal, assim, pra gente. Algo que a gente nem imaginava, estava tudo lá dentro dessa pessoa. Deixa eu ver aqui. Olha que legal. É verdade. Eu também, a Raquel, acho que na verdade ele levantou a mão. A Raquel quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer, Raquel? Oi, Carol, boa noite. Boa noite. Quero fazer uma pergunta. Faça. No caso dessa anamnese, já sai descrita no Zaito, que o meu chegou agora, ainda estou apanhando aqui. Ou a gente tem algum relatório de anamnese para seguir? A gente pode montar esse relatório da anamnese, algumas perguntas que você possa fazer para o teu cliente, né? Saber se ali, na hora que você está investigando, se ele quer ter algum problema que ele queira resolver, se tem mais a parte física ou emocional. Você faz algumas perguntas assim. As meninas podem falar como que elas fazem. Eu já chego e converso com o cliente. Hoje você quer trabalhar com o Zaito pensando no quê? No qual sistema? Depois que eu passo, a gente quer pensar nesse sistema gastrointestinal seu? Ou a gente vai focar mais na parte emocional? Aí ele vai falar, eu quero que você fale mais na minha parte emocional, que é o que está mais pegando. Então, vai de cada perfil. Não sei aí a Esme, a Érica, a Poli, a Tati, o que elas fazem, mas é isso. Então, Carol, na verdade, assim, como eu, por enquanto, estou ainda lendo todo o relatório, né? Estou procurando fazer a leitura de todo o relatório, a minha anamnese funciona item a item, alencado ali. Então, se aparecer o rim, eu vou perguntar para ela, como que é? Você tem pedras nos rins? Ela vai falar, não tenho, mas e você acorda com olheiras? E assim eu vou fazendo essas perguntas, porque se apareceu ali, é porque ele tem alguma debilidade, ou pode vir a ter, né? Então, eu vou fazendo essa anamnese dessa forma. Os itens são alencados ali pelo relatório do Zaito, e eu vou fazendo perguntas relacionadas àquele Zaito, que ela possa tá tendo sintomas daquilo. Então, eu vou perguntando se ela tem aquele sintoma, sabe? Eu vou fazendo essa relação, porque daí ela fala assim, não, eu tenho pedras nos rins mesmo. Então, eu já sei que ela tem pedras nos rins, então eu já penso óleo para isso, né? Ou, eu acordo inchada, então eu acordo com olheiras. Tenho inchaço e retenção de líquido, se deu lá o sistema linfático. Então, eu pergunto se ela tem retenção de líquido, se ela incha, como que é, porque assim eu já vou fazendo vou gravando tudo e também vou anotando, e daí eu vou fazendo um apanhado geral para ver qual a melhor indicação para ela, né? Porque às vezes eu acabo indicando óleos além do que dão ali no Zaito, dependendo do que ela vai me contando dos sintomas dela, né? É isso que eu faço. Essa questão que a Poli e a Érica falaram, eu também tenho feito essa dupla. Então, a Eve tem me acompanhado bastante, né? Ela também tem captado vários clientes. E
quando ela capta ou quando eu capto e ela pode estar junto, ela está junto também. Porque ela está fazendo fisioterapia, então ela já tem um pouquinho mais de facilidade com relação aos órgãos e tudo mais, né? Coisa que eu não, porque eu sou contadora e nem trabalho com isso. Eu também. Trabalho numa corretora de cereais e faço a parte financeira e controle de cargas. Então, nada a ver com o negócio. Eu também, Mas... sou contadora e trabalho em banco. Correspondente. Ô, Raquel. Mas tá dando certo. Sim. E a Eve também, como a gente consegue ter uma sintonia legal, igual as meninas, o que ela sabe que eu tenho dificuldade, ela já vai falando quando ela vê ali, sabe? Então é bem legal. Quando a gente pode trabalhar em conjunto, assim, é bem legal. Que ótimo. Raquel, e também o Zaito, depois que você faz a compra, para todo mundo aqui, eles disponibilizam um atendimento também via e-mail para você, a Lubica ali, que é que atende a gente, ou o cara lá da Eslováquia, eles disponibilizam ajuda para treinamentos, tá? Você pode também fazer esses treinamentos, eles mandam bastante coisa para a gente assistir. Mas você pode ir perguntando para toda a equipe aqui que a gente vai te ajudando no que a gente possa. E trabalhar em duplas é maravilhoso. Pena que eu não tenho a minha aqui. Ai, me senti sozinha. Quero também. Mas é bem legal. E no caso, só voltando, essas perguntas que vocês fazem, que nem a Alice falou que faz, vocês têm um relatório pronto com essas perguntas ou depende do momento ali de cada cliente? Do momento. Depende do momento de cada cliente. Então, vai aparecer ali para cada cliente, são itens diferentes que vão aparecer, que é exatamente o que ela tem ali de debilidades, né? Que precisam ser equilibradas. Mas o princípio é você saber a função dos órgãos, né? Então, se apareceu ali rins, você sabe qual é a função do rim. Você vai e já sabe quais os sintomas que podem dar, né? Caso ele tenha uma debilidade. E isso tudo eu fui conquistando com o Google. Então, eu fui lendo no Google, aprendendo no Google.